Três erros que fazem sua caneta parar de funcionar e quase ninguém percebe. Eu sei, você começou a usar aí a sua medicação super animada, emagreceu nas primeiras semanas, viu a sua roupa voltar a servir, ou roupas que você sonhava ali em comprar e estava esquecida, mas de repente, né, parece que o ponteiro travou e você o entusiasmo foi-se embora. Parece que perder 3, 4 quilos, como estava acontecendo na primeira semana, não está acontecendo agora. E você pensa, já tem que subir a dose. Talvez isso tenha passado pela tua cabeça. Principalmente se você está fazendo uso da medicação sem acompanhamento médico, porque uma grande maioria das pessoas tem feito dessa forma. E eu quero te falar como que a gente pode evitar você subir doses sem precisar e o que que a gente precisa fazer aqui para melhorar tudo isso. Mas antes eu preciso me apresentar para você. Eu sou a Andréa Vaz, eu sou nutricionista e há 20 anos eu ensino mulheres a emagrecer, mas acima disso, sustentar os resultados. E hoje eu quero te falar algo que eu vejo acontecer muito aqui no consultório. Experiência daqui, os meus bastidores e o que de verdade vai fazer você destravar o ponteiro da balança mais do que isso, otimizar o resultado da sua medicação. O que eu vejo todos os dias acontecer são os pacientes chegando aqui falando, Nutri, precisa aumentar a dose. Quando, na verdade, o que é que eu faço? Eu vou analisar a rotina junto com essa paciente. Quando a gente consegue fazer isso, a maioria das vezes a gente percebe que existe probleminha simples na rotina, nos hábitos. E é esses hábitos que faz de verdade com que é, eles alavanquem ali o processo de emagrecimento, mas mais do que isso, se você começar a corrigir esses hábitos, isso vai ser a garantia também para que você não recupere todo o peso perdido, que eu vejo que é o medo que mais assombra as pacientes quando estão em uso da medicação. Beleza, Nutra, eu perdi peso, mas e agora, né? Então é isso que eu vou trabalhar com você. Então eu quero que você pegue papel e caneta, anote o que eu vou trazer aqui, para que você identifique se esses erros estão acontecendo e de que forma que você também pode diminuir isso aí dentro da tua vida, dentro da tua rotina, para que você realmente emagreça sem ter que ficar simplesmente refém da caneta e aumentando dose. Então, o erro número um que eu vejo é as pessoas comendo pouco demais, tá? Parece contraditório, porque a vida inteira você fez dieta e sempre o que todo mundo dizia era, olha, déficit calórico, tem que comer pouco, tem que comer menos. Só que como a caneta, ela tira o apetite, o que eu vejo, as pessoas não comendo nada. Então não é que não tem fome, não come nada, simplesmente não come. E, então diminui muito realmente o apetite. E aí o que que acontece? É como se o teu corpo ele tivesse agindo no modo sobrevivência, entende? Você come pouquinho, então aí a pessoa diz, ah, eu tô com queda de cabelo, tá acontecendo isso. Eu falo, gente, tudo isso é enfeite, né? Então, se você come pouco, o teu corpo entende que ele precisa reservar, armazenar, e isso vai fazer então com que você não tenha o emagrecimento como você gostaria. Talvez nas primeiras semanas isso foi muito legal, porque o que aconteceu? Deu aquele choque de realidade, né? A pessoa jantava hambúrguer e pizza todo dia, agora tá ali comendo um grelhado, uma salada, nossa, foi legal. Mas agora este mesmo prato já não faz resultado. Então, o que falta aqui é pensar em qualidade nutricional. Quando eu digo qualidade, é ter um prato completo, não é pensar só em proteína, como todo mundo fica só na proteína, 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 não é isso. Você precisa de fibra, você precisa de água, você precisa de frutas durante o dia, vegetais. E aqui o ponto que eu gosto de trabalhar é: você não precisa de fazer muitas refeições, 5 refeições ao dia, porque não vai conseguir. Mas 2, 3 refeições equilibradas, isso já vai garantir muito que você tenha resultado no seu emagrecimento. O segundo pilar que eu vejo que é muito comum acontecer é o paciente perder músculo junto com a gordura. E aqui é o ponto que eu preciso trazer para você. Talvez você comprou a caneta, acreditando que é só aplicar a medicação, ficar sem comer e ficar magra, linda para sempre. Tá tudo bem. Só que se você não fizer exercício de força, não é que você vai recuperar o teu peso rapidamente, não é só isso. Você vai perder músculo. Isso a gente vai trazer problemas lá no futuro, realmente, assim, com vários outros problemas que pode acontecer essa perda muscular muito rápida, né? Então, por isso que o exercício de força ele é extremamente importante para garantir que o teu peso continue baixando. E aí eu vejo uma diferença das minhas pacientes que praticam musculação, elas têm uma perda de peso mais lenta.
E quando, na verdade, se a gente for comparar ali, você está vendo, nossa, fulano perdeu 10 quilos, o outro perdeu 20 quilos, e eu só perdi 5. Mas quando eu faço a bioimpedância, foram 5 quilos de gordura, preservação de massa magra, manutenção de massa magra. Então, isso me garante que essa paciente, ela está construindo hábitos que ela vai conseguir levar para sempre. Então, por isso que aqui o monitoramento, uma bioimpedância, registro fotográfico, ele é muito importante para você avaliar realmente o que você está perdendo. Então, se você for aquela pessoa que perdeu muito peso no começo e agora travou, dá uma analisada. Será que não foi que eu perdi músculo junto, né? Então, sente que existe ali uma flacidez ou até mesmo uma fraqueza. Então, é o momento de analisar e entender se esse erro pode estar comprometendo o teu resultado agora para continuar a sua perda de peso. O terceiro erro, que é muito comum, é negligenciar o intestino. Teu intestino ele é peça principal dentro do processo de emagrecimento. E ele não funcionar não significa que é só, ele deixou de funcionar, eu tenho esse desconforto, não me sinto bem, comi, tem alguma coisa que não tá legal. Não é só isso, menina. O que acontece é teu intestino que não funciona bem, você vai ter uma retenção de líquido, você vai ter uma inflamação, ele vai prejudicar, sim, a produção de hormônios importantíssimos dentro do teu intestino e isso vai comprometer todo o teu emagrecimento, né? Sem contar de toda a nossa parte de ansiedade, tudo isso que está ligado ao nosso sistema nervoso central, totalmente ligado com o nosso intestino. Então, não olhar para a saúde do intestino é muito perigoso. E aqui, mas uma das consequências da medicação é o intestino preso. Sim, é. Por quê? Porque teu volume diminuiu, teu volume de água muitas vezes diminuiu também. Mas a gente precisa o quê? De recursos, estratégias. Então, utilizar alimentos mais laxativos. Se for o caso, o uso de algum pré ou probiótico. Então, precisa fazer estratégias para que esse intestino volte a funcionar dentro da rotina dele ali, mas que a gente tenha pelo menos uma absorção correta de nutrientes. Porque o que eu mais vejo é pacientes tomando ali inúmeros suplementos que não sabe nem para que está tomando tudo aquilo. E eu falo, olha, o que vai acontecer é que você vai ter um cocô vitaminado com o tempo ali, porque quando fizer, né? Porque se não tiver uma absorção correta, não vai adiantar muita coisa. Então, quando eu olho para esses três pilares aqui, é muito importante que a gente corrija eles para que o peso volte a baixar. Claro que existe mais um monte de coisa que a gente precisa trabalhar aqui. E é isso que eu fiz com os pacientes dentro do consultório. Eu criei um checklist que eu chamo protocolo antiplatô. Quando elas chegam com essa queixa, meu peso não baixou esse mês. Primeiro a gente vai revisar, são 8 pilares, eu trouxe só três aqui. 8 pilares para que a gente vá passando ponto a ponto antes de subdose. Porque se você percebeu agora, esses três pontos que eu trouxe aqui, esses três erros comuns, que é o que eu trouxe, que é o mais evidente, né, no consultório, nenhum deles eu falei de aumento de dose. Se eu corrigir esses hábitos, talvez você consiga manter a mesma dose e aí sim o teu peso volte a baixar. E é exatamente isso que aconteceu com uma paciente minha na semana passada. Ela chegou aqui e chateadíssima, né? Porque já estava ali, eu estava com uma dose de 7,5, já queria subir para 10. E a Andrea não perdia absolutamente nada nesse último mês. A gente foi analisar. A vida tinha dado uma bagunçada ali, o sono estava ruim, qualidade da água também ruim, comendo pouco, porque é uma pessoa que trabalha muito, tem uma rotina ali que não tem aqueles horários fixos. Então, o que que eu fiz, né? Eu trabalhei para que tivesse proteína nas refeições. Diante disso, eu trouxe ali, inclusive, refeições líquidas, alguns shakes, algumas opções, assim, para quando ela não pudesse comer comida nos horários ali pré-estabelecidos, porque ela estava ficando muito sem fome. Eu percebi, né, e junto com ela, que talvez essa dose de 7,5 tivesse até alta, fazendo com que ela não comesse. Então, eu pedi para que ela conversasse com a médica dela a respeito ali de reduzir essa dose para voltar ao apetite, porque ela estava com fraqueza, então assim, não estava sentindo vontade de treinar. Então foi o que realmente aconteceu, né? Ela já baixou dose essa semana, então tá com 5 miligramas de novo, voltou a treinar, voltou para a rotina dela. E aí o que eu sempre trabalho com todos os meus pacientes é usar essa medicação como uma oportunidade de o teu apetite está diminuído, quem vai fazer as escolhas agora é você. Então você não fica brigando com a tua cabeça assim, terça-feira querendo comer um hambúrguer. Vai ter o dia do hambúrguer, o dia da pizza, o dia de qualquer outra coisa que você considere ali uma refeição livre.
isso não se torna um hábito, isso se torna eventos. E hábito é comer saudável. Então a gente utiliza esse momento para poder ali realmente comer saudável. Então, quando a gente corrige alguns pontos, fica muito mais fácil. Então, foi por isso depois de perceber ali, né, o padrão das minhas pacientes, que eu transformei esse protocolo que eu uso aqui, que é esse checklist antiplatô, numa ferramenta muito poderosa. E eu quero disponibilizar ela hoje para você. Então, eu vou deixar o link dela aqui abaixo desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Você vai poder baixar o seu checklist, não é um e-book cheio de teoria, com coisas aleatórias que você não vai seguir. É um e-book para você marcar sobre esses pilares que eu trouxe, né? Que é sobre proteína, funcionamento do intestino, hidratação, qualidade e quantidade da sua alimentação, preservação da massa magra, vitaminas e minerais, uso de suplemento, sono e estresse, né? Se a gente olhar para esses pilares, você vai marcar sempre sim ou não, se isso está adequado. E a partir dali você tem o quê? Como que eu posso te dizer? Você vai ter ferramentas certinho para você utilizar em cada situação. Então, meu intestino está preso, o que é que eu tenho que fazer? E junto com esse material, eu liberei um treinamento, onde tem ali 1 hora, eu estou te explicando cada um dos pilares, o que exatamente você deve fazer, tá? Então, eu vou deixar o link aqui. Não perca essa oportunidade, porque essa é uma ferramenta que eu entrego simplesmente aqui dentro do consultório e eu estou fazendo isso que porque eu tenho observado muito esse desespero. Vou aumentar a dose, vou aumentar a dose. Então, antes de aumentar a dose, eu quero que você faça uma pergunta. O problema é realmente a medicação, principalmente às vezes até a troca da medicação, né? Será que eu tenho que trocar de marca? O que está acontecendo? Então, você precisa descobrir de uma forma simples onde é que está o erro. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai começar a enxergar o teu emagrecimento não só como uma forma, eu tenho que parar de comer e você não vai ser emagrecida pela caneta, você precisa estar no controle da sua medicação. É isso que vai, da sua alimentação, na verdade, porque é isso que vai garantir com que você emagreça e se mantenha magra. Você não vai comer uma fruta porque você está de dieta. Você vai comer uma fruta porque isso é saudável e você é uma pessoa adulta e sabe que o teu corpo precisa disso. Então, quando você tem autonomia do processo, fica tudo muito mais leve, certo? Eu vou ficando por aqui e eu te vejo em um próximo vídeo. Coloca aqui nos comentários também qual que é a sua dúvida, qual que é a sua dificuldade, que eu vou ter o maior carinho em produzir conteúdo a respeito disso. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também está fazendo uso dessa medicação.